Glória a Jesus, bem-vindos ao nosso culto online, à nossa igreja online. E glória a Deus por esse canal maravilhoso, glória a Deus pelas pessoas que têm sido agregadas à nossa igreja através deste canal online. Eu quero dar aqui as boas-vindas para você que está chegando agora, talvez seja a sua primeira vez participando dessa nossa reunião maravilhosa. Eu quero dizer que há uma interação entre nós. Essa interação ela é espiritual, mas ela também pode ser uma interação um pouco mais próxima. Se você pode mandar o seu contato através do nosso WhatsApp, a gente vai se conectar com você e te conectar também à igreja, porque nós queremos muito que o Senhor Jesus está edificando a sua igreja e conforme a palavra de Deus fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então agora é o momento de nós nos conectarmos na igreja local para vivermos os sonhos de Deus, os projetos de Deus. E nós temos falado aqui sobre esse tema família desde o princípio. E é um dos temas que eu mais amo na Bíblia, é a respeito de família, porque todos nós viemos de uma família, nós formamos uma família e isso é plano de Deus. E já que nós somos família, o propósito de Deus é que a nossa família seja um espelho da glória de Deus, seja um espelho dos céus. É possível sim viver um pedacinho do céu na terra, se nós voltarmos para o princípio, o que a palavra de Deus diz a respeito de família. Então nessa série nós temos falado sobre vários aspectos e hoje eu quero falar um pouquinho aqui dentro desse tema família. O subtema que nós temos para hoje é gratidão, honra e bênção, uma tríade bendita. E antes de nós começarmos aqui, eu quero te convidar a fechar os olhos para nós orarmos e buscarmos agora a inspiração e buscarmos também revelação dos céus no nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais esse domingo, domingo da ressurreição, o domingo que nós podemos estar juntos aqui em torno, Senhor, da Tua palavra, em torno, ó Deus, da Tua mesa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prepara uma mesa farta, Deus, para nós. Senhor, mesmo na presença dos nossos inimigos, mesmo, Senhor, na presença, ó Deus, de situações contrárias, ó Pai, mas nós podemos nos assentar na Tua presença, nos deliciar na Tua presença, nos deliciar, Senhor, na Tua palavra. Eu abençoo a vida de cada um aqui, Senhor. Eu peço, vem com o espírito de revelação, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Só lembrando que hoje, logo depois da palavra, nós vamos ter também a celebração da ceia, o primeiro domingo do mês, nós costumamos fazer isso e é um momento muito profético, muito especial, então se prepare para isso também. Mas vamos lá, gratidão, honra e bênção, uma tríade bendita. Eu quero falar sobre esses três assuntos e eu quero iniciar aqui com uma história bem conhecida na Bíblia, a história de Esaú e Jacó. Nós não vamos ler o texto, se você quiser anotar, Gênesis 25, Gênesis 26 e Gênesis 27. Contam essa parte da história, uma história tão importante para o povo de Israel, mas importante para nós também como igreja. Então só lembrando que Deus planejou uma aliança com o homem e ele escolheu Abraão. E Deus trabalhou na vida de Abraão por muitos anos, alinhando o coração dele, alinhando a vida dele com os céus, até que de fato Deus deu um filho para ele e Deus fez uma promessa, falou: Abraão, em você e na sua descendência, todas as famílias da terra serão benditas. E Deus depositou em Abraão uma bênção que ele tinha que transmitir de geração em geração até chegar em Jesus, até chegar em José e Maria e chegar a Jesus e de Jesus espalhar para todos aqueles que se aliançam com Jesus. Então aquilo que Deus colocou na vida de Abraão, irmãos, era muito grande, era uma bênção muito grande que Abraão tinha que continuar obedecendo a Deus, alinhado com Deus, mas transmitindo esta bênção de geração em geração. Esse é uma das provas como Deus ama a família e tudo que Deus faz através de família. Então Abraão foi e gerou Isaque. Isaac foi um filho completamente obediente, submisso, e ele honrou a bênção do pai. Ele honrou o pai, ele recebeu essa bênção. E aí Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. E pela tradição
ele deveria pegar esta bênção que ele recebeu, essa bênção que seguiria de geração em geração, e ele precisava de um veículo para transportar essa bênção. E na cabeça de Isaac, o veículo seria o seu filho mais velho, porque ele tinha 2 filhos, Esaú e Jacó, e os 2 eram gêmeos. Mas Esaú nasceu alguns segundos antes de Jacó. A Bíblia fala que Jacó, ele nasceu grudado ali no calcanhar de Esaú, né? Mostrando exatamente a natureza dele, de uma pessoa perseverante, mas também trapaceador que ele era. Mas Isaac achou que a bênção, o veículo da bênção, que chegaria até nós, seria através de Esaú. E ele se apegou em Esaú. Esaú era o filho preferido dele. Porém, Esaú era um homem que não honrava os pais e ele também não honrava a bênção de Deus que estava na vida dos pais. E a prova disso é que um dia ele saiu para caçar. E quando ele voltou da caça, imagina, ele teve uma caça frustrada, não conseguiu caçar nada e obviamente naquela época você não podia abrir a geladeira e pegar uma carne e fazer um churrasco, então ele não tinha nada para comer e ele viu o seu irmão Jacó fazendo lá uma sopa, um prato de lentilhas, e ele olhou aquilo e falou: cara, me dá, assim, com essa postura mesmo, me dá um pouco desse negócio vermelho que você está fazendo aí. E Jacó olhou para ele e falou: cara, eu vou vender para você, e o preço eu quero o direito de primogenitura. Sabe qual foi a resposta de Esaú? Ele disse: eu estou quase morrendo de fome, para que me vale essa tal de primogenitura? Fica para você esse direito. E ali ele pegou aquele prato de lentilhas e comeu. E continuou a sua vida. Passado, quando ele tinha 40 anos, a Bíblia diz que ele casou com 2 mulheres de povos que Deus não se agradava. E a Bíblia fala que essas 2 mulheres, elas se transformaram, as esposas de Esaú, se transformaram em aflição de espírito para o pai e para a mãe. Pensa só na postura desse homem. Então, com certeza, Deus não olhava Esaú como um canal por onde ia ser transmitida a bênção de Abraão, algo que Deus estava sonhando, sonhos. Deus não depositaria, né, o propósito, o sonho dele na vida desse camarada, obviamente. Mas a mãe de Esaú, né, Rebeca, ela tentou dar um jeitinho para enganar o pai, para que a bênção caísse sobre Jacó, porque ela já sabia que isso ia acontecer, mas ela tentou dar um jeitinho, enganou o pai e resultado, Isaac já estava velho, cego, e eles arrumaram um jeito lá de mentir, dizendo que Jacó era Esaú, e aí Isaac foi e liberou a bênção de Abraão, ele liberou sobre Jacó. E Esaú depois chegou, ele foi fazer uma caça, preparar um prato, porque aquele era o dia específico onde o pai iria abençoar o filho mais velho, e ele fez o prato e foi levar para o pai. Quando ele levou o prato para o pai e falou: pai, come aqui e você vai me abençoar. E Jacó se assustou, falou: mas espera aí. Isaac se assustou e disse: peraí, mas eu já liberei a minha bênção sobre você. Ele falou: não foi sobre mim. Aí eles se tocaram, que tinham sido enganados e Jacó tinha levado a bênção. E aí, diante disso, Esaú, ele ficou muito irado, e a Bíblia fala que ele buscou do pai, e a Bíblia fala que ele chorou diante do pai e falou: pai, mas não tem uma bênção para mim, o Senhor não tem nada para mim. Só que Isaac já tinha liberado a bênção que estava sobre ele, sobre a vida de Jacó. Ele falou: a única coisa que eu tenho para dizer para você é que você vai habitar em terra dura, em terra difícil de produzir fruto, você vai ser servo do seu irmão, você vai ser sujeito a seu irmão. Essa é a palavra que eu tenho para você. E a Bíblia diz, Hebreus fala a respeito de Esaú, e diz o seguinte, Hebreus capítulo 12, verso 16 a 17, diz assim: e cuidem para que não sejam nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o direito de primogenitura. Vocês sabem que mesmo posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então nós vemos aqui, queridos, ele não honrou o pai, ele não honrou a bênção que estava sobre a vida do pai, logo ele não levou essa bênção, porque nós só vamos receber aquilo que nós honramos. E dentro desse campo de família,
Eu digo para você, todos nós somos pais, talvez muitos os pais já faleceram, mas muitos têm os pais vivos ainda. A Bíblia tem promessas e fala, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Esaú não honrou. Esaú, ele fez escolhas na vida dele, baseado simplesmente no seu apetite momentâneo, baseado na sua sensualidade, baseado no seu desejo do momento, sem pensar no que seria, no que agradaria os pais, no que honraria a vida dos pais, e ele colheu frutos amargos dessas escolhas, porque nós só vamos herdar a bênção que nós honramos. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a honrar pai e mãe. Inclusive o Velho Testamento termina com uma grande promessa, que Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse com maldição sobre a terra, porque quando há divisão entre gerações, ou quando há barreira entre gerações, a maldição prospera na vida das pessoas. Mas quando há conexão entre gerações, Deus libera a bênção, porque Deus é um pai de família, Deus sonha com família, Deus é o autor da família. Então eu creio que existem o sucesso, em algum aspecto, o sucesso que os filhos precisam, a bênção que os filhos precisam, Deus deposita sobre a vida dos pais. E o gatilho que vai extrair essa bênção dos pais e atingir a vida dos filhos é a honra. Quando os filhos honram, quando os filhos obedecem, quando os filhos admiram, quando os filhos tomam decisões pensando nos pais, pensando no bem-estar dos pais, isso é um gatilho que libera essa bênção, e nós vemos isso muito claro na vida de Esaú. Então a honra é que traz a bênção, é o gatilho da bênção. Agora, nunca haverá honra se não houver primeiro gratidão. Então a gratidão é a escola da honra. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre esse espírito de gratidão. E a gratidão, queridos, é tão importante e tão necessária. A Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu creio que adorar em espírito e em verdade, adoração em espírito e em verdade, ela flui do coração de pessoas que são gratas. Agora, como nós adquirimos a gratidão? Colossenses capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então a Bíblia está ensinando aqui o princípio da adoração, o princípio do louvor, o princípio de cantar salmos, de cantar diante de Deus, mas aqui Paulo diz, tudo isso deve ser feito, mas a base deve ser um espírito de gratidão. Agora a gratidão diante de Deus, ela começa com o reconhecimento de quem é Deus e de quem nós somos, e de quem nós somos sem Deus. Eu gosto de pensar muito a esse respeito, né, no meu dia a dia. Eu gosto de fazer a pergunta para mim, para eu ficar pensando, onde eu estaria se não fosse a graça do Senhor Jesus me alcançar? Onde eu estaria se eu não tivesse tido a oportunidade de conhecer a Jesus? Se eu não tivesse tido a oportunidade de ter revelação de quem era Jesus? Quando eu penso nisso, eu confesso para você, me dá até arrepio, porque eu tenho certeza que a minha vida seria um lixo. A minha vida seria um inferno se não fosse por Jesus. Só que conhecer Jesus também é fruto, no meu caso, de uma decisão que meu pai fez. Meu pai fez uma decisão um dia, quando ele ainda era adolescente, ele conheceu a Jesus e ele determinou que ele iria servir a Jesus para sempre. Ele se casou, fez uma aliança com a minha mãe, uma aliança de criar os filhos debaixo da palavra de Deus. E até esses dias, essa semana agora, domingo passado, a minha irmã veio para mim, eu não recebi ainda, mas ela já me disse, falou, trouxe um presente para você, e eu falei, que presente que é? A Bíblia da minha mãe. A minha mãe tinha uma Bíblia desse tamanho,
E ela costumava, eu tenho essa memória, ela já é falecida, eu tenho essa memória de muitos dias pela manhã, eu era o filho mais novo, só estava eu em casa, os outros já estavam trabalhando e tudo mais, e eu estava em casa, ela sentava comigo na cama dela, ela abria essa Bíblia enorme e ela pegava alguns versículos e começava a ministrar isso comigo. Eu tenho certeza que o que eu sou hoje é fruto da escolha que eles fizeram, é fruto da decisão que eles tomaram e é fruto da decisão que Jesus tomou na cruz por mim. Quando eu penso onde eu estaria se não fossem esses princípios e se não fosse o que Jesus fez por mim, isso me arrepia, mas também gera em mim um espírito de gratidão, gratidão a Deus, gratidão a Jesus. E essa é a alma da adoração, porque a adoração sem gratidão é apenas recitar mantras, é começar a cantar mantras, mas quando nós temos um espírito de gratidão, nós temos uma base, e em cima dessa base é construído a adoração. Eu quero que você acompanhe comigo aqui uma história de uma mulher que derramou um perfume sobre Jesus. Está lá em Mateus 26, versículo 13. Essa mulher foi em adoração, ela derramou um perfume caro, um perfume que custava 1 ano de trabalho. E ela não era uma mulher rica, pelo contrário, é uma mulher batalhadora e uma mulher que era considerada pelos outros uma mulher pecadora, mas ela foi alcançada por Jesus. E eu imagino que Maria tinha isso na cabeça: onde eu estaria se não fosse Jesus? E isso levou essa mulher a pegar um perfume caro e derramar aos pés de Jesus. Só que isso foi tão profundo, porque era uma adoração que tinha um coração, uma base de gratidão, um reconhecimento de quem ele era e de quem ela era e de quem ela seria se não fosse Jesus. Isso foi uma base que deu para essa mulher uma atitude, que levou essa mulher a ter uma atitude, porque quem é grato normalmente é generoso, a generosidade acompanha a gratidão. E essa mulher foi muito generosa diante de Deus. Só que o que aconteceu diante de Jesus? Jesus construiu um memorial eterno para essa mulher, para você ver como Jesus honra um espírito grato. Está lá em Mateus 26, 13, a Bíblia diz assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Irmãos, Jesus está procurando esse espírito grato, Jesus está procurando esse coração de reconhecimento de quem nós somos, de quem Jesus é, mas de quem nós seríamos sem Ele. Isso nos leva a ter uma base, uma vida de gratidão. E isso se transforma, na verdade, a gratidão para mim, ela é como um perfume derramado. O perfume que essa mulher derramou aos pés de Jesus não foi só um perfume de 300 denários ou 1 ano de trabalho, mas era um coração grato que ela derramou diante de Jesus. E isso alcança o coração de Deus, porque a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então vamos entender o que é a gratidão. A palavra gratidão, ela vem do grego charis ou charis, que significa aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, graça e boa vontade. Então tudo isso são sinônimos aqui da palavra gratidão, é a raiz da gratidão. Agora, uma pessoa que tem esse espírito grato, então dela vai fluir essa doçura, dela vai fluir este amor, dela vai fluir este perfume. Então, a gratidão, queridos, é a escola da honra. Se nós aprendemos a ser grato, através da gratidão, dessa base, nós vamos ter atitudes de honra com os nossos pais, de honra com Deus, de honra com os nossos líderes, de honra com as pessoas à nossa volta. Se nós temos esse espírito de gratidão, nós vamos ser generosos no ambiente onde nós estamos e nós vamos encher esse ambiente de graça. E isso, queridos, tem que extrapolar, tem que vazar da nossa vida, onde nós estivermos, seja dentro de casa, como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmão. Nós precisamos ter esse espírito e essa unção de gratidão, porque a gratidão é um combustível que nos faz ir mais longe. Pensa só, esses dias eu estava com a Márcia almoçando no restaurante e depois do almoço nós pedimos um café. Né? E o garçom preparou o café e trouxe para nós. E aquele café estava muito bem feito, um café que estava saboroso. E nós tomamos aquele café e a Márcia falou: uau, que café bem feito. Aí ela
perguntou para o garçom que estava próximo, por favor, foi você que fez esse café? E na hora eu percebi claramente que o garçom já ficou assim um pouco assustado, quase que ele falou, não foi eu, mas tinha sido ele. Ele falou, foi eu sim. A Márcia falou, muito obrigado, porque esse café está muito gostoso. Aquilo desarmou o cara, porque com certeza ele não está acostumado com essa doçura da gratidão. Ele está acostumado com clientes que reclamam e quando ele faz bem feito, ele não fez mais do que obrigação. Mas nós, queridos, Deus nos chamou, Deus derrama sobre nós essa unção de gratidão, a unção que nós derramamos diante de Deus na adoração, que nós derramamos diante dos nossos pais, que nós derramamos diante do nosso cônjuge, mas que também nós derramamos no mundo onde nós estamos e nós vamos adoçar o lugar onde nós estamos, nós vamos desarmar as pessoas. Nós tivemos uma experiência uma vez no Japão, almoçando num restaurante no Japão, e era um restaurante, uma churrascaria brasileira, mas no Japão, e o garçom então era brasileiro. Mas esse garçom estava servindo uma mesa de japoneses próximo da gente, que não, obviamente eles não falavam português, e o garçom vinha servir, mas ele estava tão amargo, que ele vinha servir essa mesa de japoneses, e ele começava a falar um monte de palavrões e reclamar, mas ele falava tudo isso em português e os japoneses não sabiam, mas a gente estava do lado, ouvia, então ficou um clima assim super chato, um clima pesado, e eu confesso que eu fiquei tão irritado com aquilo que eu estava querendo chamar o gerente para reclamar do garçom. Mas graças a Deus pela vida do Matheus, que estava do lado, e o Matheus fez o contrário. Quando esse cara veio servir, o Matheus começou a conversar com ele, até elogiar o trabalho dele e perguntou se estava tudo bem com ele. Bastou isso para o cara desarmar e contar o que ele estava vivendo. A esposa se separando dele, voltando para o Brasil, trazendo os filhos, e ele estava muito chateado com isso, ele não sabia o que fazer, e aí a gente aconselhou, ministrou com ele, e depois, passado um tempo, esse cara ligou, dizendo que tinha ajustado, tinha acertado a situação da casa dele. Então, queridos, a gratidão, ela desarma, porque as pessoas à nossa volta, seja um caixa, a gente tem feito isso, por exemplo, vai no supermercado, né? Normalmente a moça que está lá passando as coisas no caixa, ela está fazendo aquilo automaticamente, o tempo todo fazendo a mesma coisa, ela está cansada, são clientes que reclamam, são situações e tudo mais, isso está pesando nos ombros dessa moça. O que a gente tem feito esses dias mesmo, a Márcia passando no caixa, falou, muito obrigado pelo que você está fazendo, Deus te abençoe. A pessoa olha para a gente assim e desarma, sabe por quê? Porque o mundo tem um odor de ingratidão, mas quando aparece o perfume da gratidão, isso quebra aquele odor e as pessoas se desarmam. Agora imagine isso dentro do convívio de um lar, dentro do convívio de uma família. Nós precisamos, eu digo agora como pai, eu digo para você que tem filho, você quer que o seu filho tenha vida longa, você quer que o seu filho seja bem sucedido, assim como Jacó foi bem sucedido e herdou a bênção, que era a bênção de Abraão, você quer que isso aconteça com o seu filho, ensine o seu filho a ser grato. A gratidão é a escola da honra. Eu tenho esse padrão, esse princípio na minha vida, e a gente ensinou os nossos filhos desde pequeno esse princípio da gratidão, e passou a ser uma rotina. Só que quando isso sai de casa, eu já contei aqui para vocês, o dia que, por exemplo, eu fui comprar um tênis para o meu filho, que era normal, ele precisava, o tênis já não servia mais, cresceu, eu fui na loja para comprar um tênis para ele, ele escolheu, quando eu fui pagar, ele veio correndo lá e falou, pai, muito obrigado. O cara do caixa ficou assim extasiado, mas como assim? Como o seu filho está agradecendo pelo tênis? Ele falou, estou acostumado a ver pessoas que vêm para cá, pais que vêm aqui e os filhos saem bravos e tudo mais, mas o seu filho está agradecendo. Então é um princípio que nós ensinamos dentro de casa, agradecer pelo alimento, não agradecendo tão somente a Deus, mas agradecer a mãe, a esposa que fez aquele alimento, a gente saber reconhecer o papel das pessoas nas nossas vidas. Se nós fizermos isso, nós vamos desarmar, o ambiente vai ser maravilhoso e nós vamos ensinar esse princípio para os nossos filhos de serem gratos. Quantas vezes
Eu saí com a minha família para ir para restaurante, por exemplo, e os meus filhos pequenos também, eu vou lá, pago, a hora que eu vou pagar a conta, os dois vêm e falam, pai, obrigado por este almoço. As pessoas ficam olhando, mas como assim? Porque na cabeça das pessoas e das crianças, o pai não faz mais do que obrigação de colocar comida dentro de casa. A mãe não faz mais do que obrigação de fazer o prato que o filho quer. E se o prato não for exatamente como ele quer, ele vai reclamar e ele vai ficar mal-humorado. Nós estamos ensinando e permitindo que a desonra cresça, porque no ambiente de ingratidão, o que vai florescer é a desonra, mas no ambiente de gratidão, o que vai florescer é a honra. Então, queridos, essa tríade está conectado à honra, a honra, a gratidão e a bênção. Essas três coisas estão completamente interligadas e entrelaçadas. Se tiver gratidão, vai ter honra. E se tiver honra, vai ter bênção. O que nós queremos para os nossos filhos? O que nós queremos para a nossa casa? O que nós queremos para a nossa própria vida? Eu falo agora como filho também. Você buscar oportunidades de ser generoso com seu pai, de honrar o seu pai, de fazer escolhas que vão agradar o coração do seu pai. Por exemplo, na hora de escolher com quem se casar, por exemplo, se o meu filho começa ou a minha filha começa a gostar de alguém que traz uma tristeza no meu coração, a decisão deles é, bom, se traz tristeza no seu coração, eu não quero. Por quê? Porque eles querem me honrar, porque eles querem ser abençoados. Exatamente o oposto do que Esaú fez. A Bíblia fala que Esaú fez escolhas nessa área matrimonial, que essas escolhas trouxeram angústia no coração dos pais. E por isso a bênção de Deus foi bloqueada. A Bíblia fala que mesmo que Esaú chorou, ele não alcançou a bênção, porque ele não soube honrar, ele não soube ser grato. E a gratidão e a honra é o gatilho da bênção nas nossas vidas. Então, queridos, eu quero encerrar aqui com mais uma história do Velho Testamento. A Bíblia nos fala aqui do povo de Israel quando eles saíram do Egito, e nós sabemos disso que todos os que saíram do Egito morreram no deserto. E por uma razão, o espírito de murmuração, a ingratidão, a insatisfação levou esses homens a morrer no deserto. Mas Deus fala a respeito de um que também saiu do Egito, mas não morreu no deserto, pelo contrário, foi super abençoado. Lá em Números 14, verso 24, a Bíblia conta desse homem, diz assim, Deus falando, porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Calebe foi um camarada que por 40 anos no deserto, ele viu os murmuradores sendo vencidos pelo deserto, morrendo no deserto, mas Calebe, ele foi aperfeiçoado no deserto. O mesmo cenário, o mesmo lugar, as mesmas provas, as mesmas lutas que derrotaram os murmuradores, edificaram e fortaleceram a vida de Calebe, porque a Bíblia fala que em Calebe tinha um outro espírito. Então, queridos, muitas pessoas, elas têm o humor, a gratidão ou a ingratidão é determinado pela temperatura do ambiente, por aquilo que está acontecendo. Se as coisas estão cooperando com ela, ela vai ser grata. Se as coisas não estão cooperando, ela vai ser ingrata. Mas aqui a Bíblia mostra esse exemplo de Calebe. Ele estava junto com milhões de pessoas no deserto. Ele viu todos os dias caindo 1.000 aqui, 10.000 ali, 5.000 lá. Ele viu essas pessoas caindo, seus amigos, seus vizinhos. Ele viu caindo no deserto, sendo derrotado pelo deserto por causa de um espírito de murmuração. Ao contrário dele, ele foi edificado, ele foi renovado, porque a Bíblia fala, Deus testemunha a respeito dele, nele tinha outro espírito. E o que aconteceu com Calebe? Depois de 40 anos, Josué capítulo 14, verso 10 e 11, a Bíblia diz assim, eis agora o Senhor, aliás, aqui quem está dizendo é o próprio Calebe. Ele diz assim, eis agora, o Senhor me conservou em vida, como me prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Ainda agora, para o combate
tanto para sair como para voltar. Então o deserto derrotou os murmuradores, mas aperfeiçoou esse camarada que era grato de coração. E qual foi a recompensa de Caleb? A Bíblia fala que Caleb herdou aquilo que ele desejou, aquilo que ele tinha visto 45 anos antes, que era o Monte Hermon. Aliás, Hebron, o Monte Hebron foi a herança de Caleb. E o que significa Hebron? Hebron é um lugar específico, né, na Palestina, é um lugar alto na Palestina, mas a palavra Hebron significa bênção sem medida, lugar desejado, lugar de coroação. Essa foi a herança para Caleb e para os seus descendentes. Foi exatamente nesse monte Hebron, por exemplo, que Davi foi coroado, porque era o monte da coroação. É exatamente nesse monte que Abraão levantou um altar e fez uma aliança com Deus. Essa foi a herança de Caleb, porque ele tinha um outro espírito, um espírito de gratidão. Então, gratidão, queridos, é o combustível da fé. Gratidão renova as forças. Gratidão abre as portas para a conquista. E Deus tem uma bênção especial para os gratos. Por isso eu quero aqui orar neste momento. Nós vamos daqui a pouco celebrar aqui a ceia, mas que as nossas casas se abram para jogar fora o espírito de murmuração, o espírito de reclamação, mas nós recebemos de Deus esse espírito de gratidão. Maridos gratos às esposas, esposas gratas aos maridos, filhos gratos aos pais, pais gratos pelos filhos que têm. Às vezes eu vejo com muita tristeza pais que não educam bem os seus filhos, e por não educar bem, a Bíblia fala que a estultícia está ligada ao coração da criança. Deixa eu dizer uma coisa para você, os nossos filhos, eles vêm de fábrica com uma questão, com um acessório que leva-os para a maldição, que leva-os para o caminho errado, e a Bíblia fala que a vara da correção vai arrancar isso deles. O que é isso? A estultícia é a tendência para reclamar, a tendência para se rebelar, a tendência para o egoísmo, a tendência para o mal, a tendência para a mentira. Isso, todas as crianças, não existe nenhuma criança que nasce santinha, porque o pecado entrou, o pecado corrompeu o homem desde a raiz. Então nós precisamos arrancar isso do coração dos nossos filhos através da disciplina, através da correção, através do ensino, através do exemplo. Através do exemplo, se um pai tem um coração grato, ele vai ensinar isso para os filhos. Cuidado para você não colocar o seu filho, quando criança, como centro da sua vida, como centro da sua casa, e tirar dele essa oportunidade de saber reconhecer, de ser grato. Por que os pais muitas vezes reclamam dos filhos? A Bíblia fala, lá no Salmo 127, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, e bendito o homem que enche a sua aljava, falando assim, que tenha pelo menos 5 filhos. Agora, hoje, se falar em ter muitos filhos, os pais ficam apavorados. Por quê? Porque filho é preocupação, filho é despesa, filho é desonra para muitos pais, mas não é esse o padrão de Deus, não é esse o propósito de Deus. Na verdade, os filhos, eles servem e deveriam servir para a proteção dos pais. Os filhos deveriam servir para enriquecimento dos pais, porque antigamente quem tinha mais filhos era mais próspero, porque ensinava o filho a servir, ensinava o filho a honrar. Imagina um homem que tivesse um campo, por exemplo, e tivesse 10 filhos, e ele ensinasse os filhos a servir no campo, ensinasse os filhos a colher, a plantar, ensinasse os filhos a vigiar o campo. Esse seria um homem bem-aventurado, muito melhor do que um que tivesse apenas um filho. Mas hoje, o que acontece? As famílias vivem em torno dos filhos para colocar o filho no centro de todas as coisas. Então, você coloca um no centro. Agora, imagina se eu tiver 2, 3, 5, os filhos não são para ser colocados no centro. Eu vejo, às vezes, os pais abrindo mão de coisas por causa dos filhos, e é óbvio, isso é amor, e muitas vezes nós fazemos isso, mas nós também temos que ensinar os nossos filhos a servir, os nossos filhos a honrar, os nossos filhos a amar. Nós temos que ensinar isso, porque isso é bênção para eles, isso é bênção e é honra para eles. Então, queridos, Deus quer que nós tenhamos uma casa bendita, uma casa abençoada, e todos os recursos para isso estão aqui na palavra de Deus. Por isso que nós temos ministrado família desde o princípio, e desde o princípio é voltar para aquilo que a palavra de Deus diz. Então, queridos, nós vamos encerrar aqui. Agora, eu quero te convidar
a você colocar o seu coração diante de Deus. Hoje é o dia que o Espírito Santo vai, se você permitir, se você desejar, se você renunciar, o espírito de ingratidão, o espírito de murmuração, isso é uma mania muitas vezes na vida das pessoas. Se você renunciar isso hoje e você se esvaziar disso, o Espírito Santo vai derramar sobre você uma unção de gratidão, que vai trazer graça no ambiente onde você está, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente de escola, seja no ambiente de comércio, de serviço, seja dentro da sua casa. Você vai poder olhar para as pessoas à sua volta e você dizer, muito obrigado por isso que você está fazendo. Vai dizer para o garçom, obrigado porque você nos serviu tão bem hoje. Você vai dizer para o seu patrão, obrigado por essa oportunidade de emprego que eu tenho aqui. Porque muitas pessoas, enquanto estão desempregadas, estão desesperadas para arrumar um emprego. Depois que arrumam um emprego, começam a reclamar do que estão fazendo. Isso é ingratidão, a ingratidão derrota. Agora as pessoas que são gratas, elas vão prosperar, elas vão crescer. E essa é a unção que o Espírito Santo quer derramar e vai derramar nas nossas vidas hoje. Então eu te convido agora para fechar os teus olhos, colocar o teu coração diante do Senhor. Aleluia, Pai. Ô Senhor, eu quero junto com os meus irmãos aqui, Pai, orar, Senhor, renunciando, Pai, o espírito de murmuração, o espírito de ingratidão. Queremos renunciar aqui à desonra, Pai. Senhor, o egoísmo, nós renunciamos agora diante de Ti. Senhor, nós te pedimos, Pai, enche as nossas vidas, Senhor, com essa unção de gratidão, Pai. Que sejamos filhos, pais, esposos, cônjuges, funcionários, cidadãos, Pai, gratos, Senhor, porque sabemos que isso abre portas do céu, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o ambiente que nós estamos. Nós queremos perfumar, ó Pai, o ambiente com esse espírito de gratidão, Pai. Por isso eu oro nesse momento agora, Senhor, que o Teu Espírito possa vir sobre cada casa, cada família, Senhor, que as famílias sejam esse lugar, Pai, que cultivam, Senhor, esses bons relacionamentos através da gratidão, Senhor, através da alegria de estar juntos, através do reconhecimento, Senhor, do trabalho um do outro, Pai. No nome de Jesus nós declaramos isso, Senhor, para a Tua glória. Nós repreendemos, ó Pai, todo espírito de confusão, de divisão, de murmuração, Senhor, que derrota as pessoas, Pai, mas nós declaramos, Senhor, esta unção de gratidão derramada sobre essas famílias, Pai, no nome de Jesus, Senhor, para a Tua glória, Pai. Amém.